Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui mais um domingo um pouquinho frio, meio chuvoso, mas é um dia ideal também para a gente estudar um pouquinho a Escritura, estudar um pouquinho a Bíblia. Nós estamos numa sequência de estudos aí sobre o bom pastor, um tema muito interessante que percorre todo o Velho Testamento, até chegar no Novo Testamento, numa passagem magnífica lá no Evangelho de João, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas até em chegar em Jesus, a história do pastor no Velho Testamento, ela tem um tempo de maturação bastante grande, né? A primeira história que a gente estudou foi lá o Salmo 23, mais conhecido de toda a história, o Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. Depois a gente estudou um pouco Jeremias. Jeremias, ele vê um pastor que vai chegar na história, ele fala que Davi vai pastorear o rebanho, Davi, o meu servo, diz o Senhor. E a partir de Jeremias a gente começa uma história enigmática, né? Porque como é que Davi vai pastorear o rebanho se Davi já havia falecido 500 anos antes, praticamente, de Jeremias? E Ezequiel, que é um contemporâneo de Jeremias, ele vai mais longe ainda, ele diz, o Senhor diz, eu vou pastorear o meu rebanho pessoalmente. Então, o Ezequiel, ele amplia o enigma que o Jeremias havia colocado. Para solucionar o enigma, nós vamos ter que esperar até a vinda de Jesus, porque é ele quem vai ser a solução desse enigma. Mas o povo que vivia antes de Jesus, aqueles que conheciam as histórias dos profetas, esses ficavam sempre pensando e aguardando, será que agora? Será que esse é o pastor? Será que aquele é o pastor? Até que Jesus vem e definitivamente diz, eu sou o pastor. Hoje o nosso texto é um texto de Zacarias. Esse é um texto também que vai adicionar mais um enigma a essa história do pastor no Velho Testamento. O Zacarias, ele é um profeta que ele viveu nos dias em que a nação de Israel estava retornando do exílio. Ele é um profeta que a gente chama pós-exílio. Esse exílio é aquele exílio no qual o povo foi levado em grande parte para a terra de Babilônia. O rei Nabucodonosor havia invadido a terra de Judá ali pelo ano 600 a.C., levou muita gente cativa, e o cativo mais famoso que a gente conhece é Daniel, que a gente chama também do profeta Daniel. A gente tem um livro de Daniel e ele atua na corte do rei Nabucodonosor durante muito tempo. Depois da morte de Nabucodonosor, seus filhos, seu neto vai herdar o reino de Babilônia, mas os babilônios depois vão ser vencidos, vão ser conquistados pelos medo-persas. E o rei Ciro, o persa, vai autorizar que os judeus retornem para Jerusalém e façam a reconstrução do templo que Nabucodonosor havia destruído. E essa história parcial, né, parte dessa história da reconstrução do templo, você vai encontrar lá nos livros de Esdras e de Neemias. E Zacarias é um profeta, então, que vai atuar nessa época. Então, lá o texto de Esdras diz assim, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então, esse Zacarias que aparece lá no livro de Esdras, é esse Zacarias que a gente tem um livro, aí um dos últimos livros escritos antes da vinda de Jesus, né? Dos livros que ficaram na Bíblia. O Zacarias é um profeta dos mais difíceis de você fazer a leitura. Ele tem alguns trechos que são bastante interessantes
E você já deve conhecer pelo menos 2 trechos aqui do livro de Zacarias. Antes de a gente entrar nesse texto propriamente dito, tem uma nota aqui que eu estou colocando aí, se você está olhando a sua telinha, a respeito dos sacerdotes. O profeta Malaquias, ele ainda é um profeta que vai depois de Zacarias no tempo, e o Zacarias ele faz uma crítica aos sacerdotes. Ele diz assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. O sacerdote aqui no livro, nesse comentário do Malaquias, é um dos principais responsáveis, responsabilizado por Malaquias pelo desvio do povo. O sacerdote era aquele que conhecia a lei, conhecia os profetas, e o ensino deveria partir dele. Mas esses sacerdotes, eles estavam desviando o povo. E aqui você vai ver nesse trecho que a gente vai ler do Zacarias, o que é que estava acontecendo, né? Os ídolos do lar estavam entrando nas casas das pessoas. As pessoas construíam um nicho, fabricavam uma estátua, uma pequena estátua, seja de barro, madeira, ouro, dependendo da posse que aquela família tinha, e ao invés de buscarem conhecimento na lei do Senhor, na lei que deveria estar na boca do sacerdote, eles estavam indo atrás dos ídolos. Haviam também muitos adivinhos que contavam as suas verdades, que eram mentiras, a partir de sonhos, quando Deus nem havia sequer aparecido a essas pessoas. Então, eles contam mentira. Eles são maus pastores. E onde é que estão os sacerdotes para contarem, para ensinarem qual é a verdade? O fato é que os ídolos, os adivinhos, aqueles que contam mentira, oferecem consolações vazias, porque a consolação só pode vir a partir de um profeta ou a partir da lei do Senhor, que o sacerdote é quem deveria ensinar. O Zacarias, assim como o Jeremias e o Ezequiel, ele também é um crítico. Ele é um crítico dos guias, um crítico dos pastores, porque os pastores não estão fazendo o seu trabalho. E o resultado dos pastores não fazerem o seu trabalho é que o povo fica aflito e são como ovelhas que não têm pastor. É uma frase que ocorre aí 2 ou 3 vezes no Velho Testamento, e depois a gente vai ver de novo no Velho Testamento essa ideia de que o povo não tem pastor. Não há quem tenha conhecimento de Deus. Por isso até o Ezequiel vai dizer, né? O Senhor vai dizer por meio de Ezequiel: eu mesmo vou pastorear o meu rebanho. Então os pastores, eles fazem um trabalho mau, um trabalho ruim. Eles são criticados pelos profetas, mas os profetas não são aquele tipo de crítico que só sabem criticar e não apresentam solução alguma. Porque geralmente fazer crítica é algo até bastante simples, porque sempre tem alguma coisa a ser criticada. O ponto é, além de você fazer a crítica, você conseguir vislumbrar alguma coisa boa, ou alguma solução para a crítica que está sendo feita. Então, os profetas, eles são assim, eles fazem uma crítica, mas eles sempre apresentam uma esperança, sempre haverá um meio de vencer aquelas dificuldades. O Zacarias, então, diz: o povo é como ovelha que não tem pastor. E aí, Deus não deixa isso passar em branco, porque Deus diz: eu cuido do meu rebanho, eu me importo com o meu rebanho. Se as ovelhas não têm pastor, quer dizer que as condições para as ovelhas viverem a sua vida normal devem estar muito ruins. Então, Deus diz: eu me importo com isso, eu me importo. Tanto é que ele se importa que ele diz em Ezequiel: eu vou entrar na história para fazer a correção, para
ficar perto do meu rebanho e trazer uma boa condição para ele. Então, em situações muito ruins, às vezes as pessoas pensam que Deus não está atento ou que ele não se importa. Mas o que nós vemos nesses textos todos é que Deus se importa, sim, se importa com o seu rebanho, em particular, aqui falando de Israel, mas a esperança que vinha para Israel, no pastor que iria visitar o povo, é uma esperança que depois deve se espalhar pelo mundo todo. Então, Deus se importa com o que acontece e ele vai interferir na história. Agora, o Zacarias, ele tem um texto aqui, se você está, por acaso, seguindo o que a gente está lendo, é um texto interessantíssimo, porque um ponto que você conhece é aquele ponto onde Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumento. Vem lá de Zacarias o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Então, você conhece bem a passagem que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas fazem uma grande festa, espalham suas roupas, ramos de árvores, fazem uma grande festa para o rei entrar na cidade de Jerusalém. Essa é uma passagem muito conhecida e ela vem, Jesus se usou desse texto aqui, de Zacarias, para entrar montado num jumento. Jesus usa os textos do Velho Testamento e ele aplica esses textos a si mesmo, né? Então, ele é o descendente de Davi, do qual Jeremias falou. Ele vai dizer no Evangelho de João: eu sou o pastor. Jesus vai, pouco a pouco, construindo a sua história, construindo a sua identidade a partir do que os profetas falaram. Isso é uma coisa muito importante, porque Jesus ele é enraizado naquilo que era de mais precioso do seu povo, que é o que a gente chama de Velho Testamento, a história do seu povo, a história dos ditos dos profetas. Ele vai, durante o seu ministério, se valendo de tudo que foi dito pelos profetas, de tudo que está escrito nos Salmos, na lei, e vai incorporando tudo isso na vida dele. Então, ele é uma pessoa que conhece profundamente aquilo que os profetas disseram. E você já vê lá no Evangelho de Lucas, você tem lá Jesus, um garoto ali com 12 anos, já discutindo sobre a lei com os doutores da lei lá no templo. Então, desde de criança, você vê que Jesus era uma pessoa inteligente, instruída, e não somente isso, mas interessado, porque às vezes você tem pessoas instruídas, inteligentes, mas não estão interessadas num determinado assunto. E Jesus era alguém que estava muito interessado no que os profetas haviam dito. E aqui em Zacarias tem um texto bem próximo a esse, onde diz que o rei vem montado numa jumentinha. Tem um outro texto onde diz também que Deus, o Senhor dos Exércitos, tomará cuidado do rebanho da casa de Judá e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Você pode ler ali no texto que Deus toma o seu rebanho, que é a casa de Judá, e vai transformá-lo num cavalo de batalha. E ele diz que haverá uma pedra angular e ele será a estaca da tenda. A pedra angular é aquela pedra sobre a qual um grande edifício seria construído, né? A rocha. A estaca da tenda é o que sustenta, né? E esse rebanho, você vê a imagem de Zacarias, que esse rebanho se transforma em pessoas valentes. As ovelhas se transformam em guerreiros. E esses guerreiros, eles entram para vencer até com grande violência, porque diz assim, na batalha pisam aos pés os seus inimigos,
na lama das ruas, pelejarão, porque o Senhor está com eles. E serão desonrados os que andam montados em cavalos. Então, é uma situação que Zacarias descreve, em que o rebanho é transformado num exército valente para entrar na cidade e pisar em todo mundo e fazer a conquista. Ora, no mesmo texto, a gente tem o Zacarias dizendo que o rei ele vai entrar na cidade montado num jumento. Então, a pergunta é, Jesus é uma pessoa de guerra ou de paz? Como é que ele vai conquistar o mundo para si? Através de uma guerra ou através da paz? Se Jesus é um homem livre, ele podia fazer escolhas. Pouco antes da sua crucificação, quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus diz, você não sabe que se eu quisesse, eu convocaria 12 legiões de anjos, eles viriam aqui nesse momento e me protegeriam de qualquer mal. Então Jesus tem escolhas a fazer, mas ele faz as escolhas boas, ele faz as escolhas que os profetas disseram. Agora, o profeta Zacarias também aqui deu uma escolha para ele. Você pode entrar na cidade montado num exército. E depois Jesus poderia dizer, olha, o que está acontecendo aqui é o que Zacarias disse, eu transformei o povo num exército. Mas Jesus é aquele que é o conselheiro, aquele que é uma pessoa de paz. Então, se ele é uma pessoa de paz, ele escolhe montar num jumento e entrar na cidade montado num jumentinho, ao invés de criar um grande exército. Então, esse texto de Zacarias, Jesus não vai aplicar ele assim. Ele vem visitar o seu rebanho e ele diz, eu vou fortalecer a ovelha, eu vou salvar minhas ovelhas, eu vou trazê-las de volta. Eu vou ouvir as minhas ovelhas e eu vou dar uma resposta a elas. As ovelhas estão dispersas. E, de novo, você tem essa ideia de que Deus vai fazer o trabalho pessoalmente. É interessante você notar que esse salvarei, salvarei inclui, entre outras coisas, criar um ambiente em que seja possível as ovelhas viverem. A ovelha dispersa, a sociedade toda desorganizada, as pessoas recorrendo aos ídolos do lar, as pessoas sem esperança, então as ovelhas estão dispersas. Então Deus diz, eu vou salvá-las, eu vou criar um ambiente para elas, onde elas possam viver tranquilas. Eu vou trazê-las de volta, eu vou resgatá-las. Eu vou ouvi-las, porque eu ouço as minhas ovelhas, eu dou atenção a elas. E não só vou ouvir, como eu vou responder. Eu vou ouvir o lamento das minhas ovelhas e vou conduzi-las de volta para um lugar bom, onde elas possam viver em segurança. Resumindo, Deus diz, eu me compadeço delas. Apesar delas terem me abandonado, eventualmente, eu vou trazê-las de volta. Eu vou buscar todas elas, não vai faltar nenhuma. Eu vou assobiar e elas voltarão. Todo pastor, ele tem um apito, um tipo de assobio, na qual ele reúne o seu rebanho. Então você pode ter muitas ovelhas de vários pastores, todas elas juntas, numa praça, por exemplo. E aí os pastores, quando saem para pastorear, cada um dá o seu assobio e o seu rebanho o segue. Então a ovelha, ela tem o ouvido atento ao assobio do seu rebanho. Então Deus está dizendo, eu vou assobiar, quem é do meu rebanho vai me ouvir. E vai me ouvir e eu vou trazê-las, então eu vou salvá-las, eu vou ter um ambiente para elas no qual elas possam viver bem. E o Zacarias, ele faz uma comparação aqui, como se as ovelhas fossem o povo de Israel na época em que eles eram escravos lá no Egito, lá naquela história conhecida história de Moisés, não é?
Então ele faz uma rememoração do Êxodo, e ele fala, olha, vai ser como se fosse um novo Êxodo. Vocês estavam lá como escravos, sem pastor, viviam cheios de necessidades, e eu fui lá libertá-los. Então o Zacarias traz à memória do povo que Deus foi poderoso para tirar os israelitas da escravidão, de uma nação poderosa como era o Egito. Então Deus é capaz de novo reunir o seu rebanho. E ele fala que as potências serão extintas. E ele cita aqui, passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. O notável aqui é que tanto a Assíria quanto o Egito já não eram grandes potências nos dias em que Zacarias escreveu esse texto, né? Então, ele usa essas duas nações que foram potentes no passado de Israel e que causaram grande dificuldade para Israel, né? O Egito é a história do Êxodo, onde eles eram escravos e foram libertados. E os assírios foram aquele povo que tratou de destruir a parte norte de Israel, levando as chamadas 10 tribos, espalhando elas pelos 4 ventos e ocupando a terra de Israel com pessoas que vinham de outras nações. Então, o Zacarias está dizendo, olha, esse poder que assola vocês, e que na verdade existe em toda a história, né? Sempre tem um grande poder que toma conta de tudo que é ovelha, né? Se você pensar que o povo em geral, não só Israel, mas o povo do mundo todo pertence a Deus, toda aquela grande potência que oprime o povo acaba prestando um desserviço de Deus. Então, o Zacarias, talvez aqui ele esteja vendo muito além do tempo dele, um tempo em que as grandes potências não terão mais nenhum poder a exercer para oprimir o rebanho de Deus. E sempre nós retornamos ao Salmo 23. Existe um rebanho, a ovelha está perdida, o bom pastor vai atrás da ovelha e restaura ela no caminho correto, que é junto ao rebanho. Nenhuma ovelha é para ficar sozinha. A ovelha é para ficar junto ao rebanho. E o pastor cuida do seu rebanho. O bom pastor não perde uma ovelha, nenhuma. A reputação do pastor está nesse fato. Às vezes um pastor, ele leva para o campo ovelhas de várias famílias. Você tem famílias que têm 2, 3 ovelhas, ela não vai sair para levar as ovelhas para o campo. Então você tem um pastor que reúne muitas ovelhas de várias famílias e leva todas para o campo. Depois, no final da tarde, ele traz de volta. E esse pastor, ele tem uma reputação a zelar. Ele não pode perder nenhuma ovelha, porque as famílias são pobres, têm poucas posses. Então, o nosso pastor, que é Jesus, ele é desse tipo. Ele empenhou toda a reputação dele na cruz e na ressurreição, para não perder nenhuma ovelha. Fica com Deus. Semana que vem tem mais. Dá tempo de você tomar aí um cafezinho. Daqui a pouco deve ter uma mensagem. Até logo.